Mais um Tutti Fruta Havaiano no ar, um episódio polêmico, mas não é um debate. CrossFit e lesão, mito ou realidade? A gente trouxe duas pessoas que já vieram aqui, já estão familiarizados com o ambiente, mas o tema é novo para a gente aqui, para vocês que estão assistindo, mas para quem pratica esporte e principalmente quem pratica CrossFit, não é tão novo, existe muito mito em torno disso. Hoje a gente trouxe aqui um cara que já tem um lugar para bater o ponto aqui. Ele já é familiarizado demais, nosso amigo Jota, que já veio 38 vezes aqui, e Evódia. É, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, já faz um tempinho que vocês estão aqui esperando. É, vamos começar só de forma rápida, como vocês já são conhecidos já, quem assiste Tudo Fruta Havaiana já conhece vocês. Só se apresenta mais uma vez, Jota, por favor. Meu nome é João Jefferson, mais conhecido por JJ, aqui em Camaragibe. E a gente tá aqui hoje para conversar mais uma vez, né, sobre essa conciliação, na verdade, né, entre a fisioterapia e a educação física, falando, quem sabe, se é um mito ou é uma verdade, né, isso que é tanto falado e exposto na mídia e conversado, né, por não praticantes também, haja essa ressalva, né, do que é a modalidade, ou só por visualizar. Então é bom estar aqui, é bom estar aqui com a profissional também, Evódia, que é uma amiga e é uma ex-aluna, mas voltará a estar conosco em breve, já é importante isso. Mas vamos lá, vamos acrescentar, vamos tentar esclarecer, vamos tentar agregar em cima do tema aí proposto pelo nosso amigo Judá. Evódia, se apresenta aí também pra gente. Evódia Cavalcante, né? Trabalho aqui na Clínica Cavalcante, em Camaragibe. Já fui aluna, né, do nosso JJ e estou aqui realmente para desmistificar essa situação aí, que é muito polêmica, mas ao mesmo tempo importantíssimo. Vamos lá. Aqui a gente tem um representante do lado da barra e um do lado da dor. Tá equilibrado aqui esse processo. Vamos começar aí. Jota, resumidamente, o que é o CrossFit? O CrossFit é uma modalidade americana, né? Onde a gente tem é um esporte, na verdade é um esporte, tá? De alta intensidade, constantemente variado e de exercícios funcionais. Então, se eu fosse definir o CrossFit, obviamente é desse jeito, simples e fácil. E mais o que eu falo sempre, para quem quer conhecer o CrossFit, precisa passar por uma aula de CrossFit, né? Porque não adianta falar que é de alta intensidade, talvez as pessoas olhem, meu Deus, a alta intensidade, constantemente variado, com exercícios funcionais, livres, agachando daquele jeito, saltando daquele jeito. Então, as pessoas têm uma visão quando escuta a definição, diferentemente quando você participa da aula e entende essa desmistificação dessa teoria na prática. O Evódia, resume pra gente aí o papel, como se dá, né, a fisioterapia, a importância. Então, a fisioterapia, ela sempre foi vista como um mecanismo de reabilitação e de defesa do corpo. Mas hoje a gente tem como prevenir também lesões com a fisioterapia e trabalhar em cima de sequelas antes delas acontecerem, né? Então aí é onde está essa diferença entre o ontem, a visão da fisioterapia ontem, que era aquela fisioterapia hospitalar, aquela fisioterapia onde só quem tinha acesso era quem fazia uma cirurgia, e o hoje, que é uma fisioterapia onde a gente trabalha não só o pós, mas também o pré e também a prevenção. Entendi, boa. Por que, por que tu acha, por que vocês acham, né? E aí, acho que Jota começa melhor por ser da área. Por que o CrossFit tem essa fama de lesionar, de machucar? A gente sabe que tem a fama, não tô dizendo que é a realidade. Primeiro, é fato que o CrossFit é o esporte que menos lesiona, que menos machuca, tá? A gente tem aí, se você for procurar, né, até artigos e conteúdos, vocês vão ver que CrossFit é o esporte que tem o menor número de lesão em relação a futebol, em relação a artes marciais de contato, boxe, jiu-jitsu. Então, assim, essa é a primeira coisa que eu quero desmistificar. Como a gente hoje tem tratado do tema CrossFit, é claro, e aí fica essa em voga, né? Ah, o CrossFit machuca, o CrossFit machuca. Mas o que a gente tem que tirar da cabeça é esse primeiro fator, né? Quando eu vou falar, a gente vai falar, é claro, mais para frente também sobre o alto rendimento dentro do esporte, né? Dentro do CrossFit, dentro do futebol.
dentro do rugby, por exemplo, que é outro esporte de contato. Então, dentro dessas características, dentro desse esporte que eu acabei de citar, o CrossFit é um dos que menos lesiona, mas é o que eu digo, o que a gente vê na rede social não é o que é estudado, tá? É o que é simplesmente, muitas vezes, jogado. Na tua visão, tu tem alguma explicação sobre por que existe esse mito de que o CrossFit machuca muito? Como praticante que tu já foi e como fisioterapeuta, tu tá dos dois lados. Na verdade, tem muita influência também de mídia, né? A mídia, quando ela joga uma coisa, e hoje nós temos acesso muito a redes sociais que mostram imagens. E, inclusive, eu estava aqui lembrando, enquanto ele falava, de uma imagem que foi muito forte para mim, de um rapaz que levantou uma barra acima da cabeça e quando essa barra caiu, a coluna dele se envergou. Quebrou total no meio, né? E aí, o que é que acontece? Ele tinha uma massa magra, baixa, para a capacidade que ele estava querendo levantar. Então, eu acho que a mídia mostra o fato, mas não mostra o por trás do fato. E isso tem ajudado muito a criar pensamentos negativos em relação a isso. Em relação à lesão, sim, existe, né? Mas não quer dizer que seja o maior índice, quer dizer que ela existe por falta de uma boa orientação também, entendeu? Pesa muito a questão da orientação. E Isso. já pegando essa conexão que a Evalda deu esse exemplo, né, eu lembro de ter visto esse vídeo também, e você via que da característica da massa muscular versus o peso que ele estava ali, né, utilizando para, vamos lá, entre aspas, para o treino dele. Então eu sou praticante de cross desde 2011, tô no esporte, já competi muitas vezes de lá para cá, hoje diminui mais o volume, né, pelo número de trabalho que vai mudando um pouquinho a proporção, mas ainda faço parte de campeonatos. Mas veja, desde 2011 para cá, se você me perguntar, Jota, quantas vezes tu passou afastado ou lesionou, ou não existiu essa fase na minha vida ainda. Eu tenho hoje 41 anos, né? Então, é claro, o profissional que está acompanhando faz muita diferença. E os processos para que esse aluno aí que se machucou, o que é que ele fez para levantar aquela carga? Quem estava acompanhando ele? Então, isso é outro ponto que também a gente vai falar mais à frente, que é bem importante. Aproveitando que tu já falou disso aqui, a gente vai para esse ponto agora, que é tu explicar um pouquinho da metodologia do CrossFit, né, de forma sucinta, mais de fácil entendimento, e a importância, né, do aquecimento, da mobilidade, né, Dentro do cross, né? e progressão. Tive a oportunidade também, antes de estar na Wakanda hoje, aqui em Camaragibe, eu tive a oportunidade de trabalhar em Recife em outras boxes. Então eu tive essa experiência de prestar esse serviço em outros locais também. Hoje estando aqui em Camaragibe, mas tenho um pouquinho desse know-how aí para falar. Que, o processo, se você obedecer o processo, as etapas da aula, é assim, é 95% de sucesso. Sempre, sempre. Então, o que consiste uma aula? Mobilidade, onde você vai lubrificar as articulações, vai preparar a articulação para o movimento pensado do dia, para a técnica do dia. Então, vamos lá, eu vou colocar a barra em cima da nuca. Então, eu já entendo, eu como que estou ali à frente como profissional e que faço a prescrição, eu vou direcionar minha mobilidade para aquela articulação que eu vou utilizar. Então, tenho que preparar meu ombro, eu tenho que preparar minha cintura escapular, eu tenho que preparar a minha cervical, como é que eu vou movimentar ela, né, de acordo com a passagem da barra para cima da cabeça. Então, as mobilidades articulares, elas são mutáveis de acordo com a técnica que eu vou usar do dia. Seja para um movimento com a barra, seja para um movimento em suspensão, vamos lá, de fácil visualização para vocês, ficar suspenso na argola. Então, todas essas mobilidades têm um porquê e um para quê, para justamente a gente trabalhar na prevenção e na precaução para que a gente não se machuque. Foi a mobilidade, vamos para o aquecimento, que é o warm-up, né? A gente chama de warm-up. É onde a gente vai aumentar a nossa taxa aí metabólica, a nossa condição cardiorrespiratória, a gente vai ficar mais preparado, muitas vezes usando o próprio movimento com um bastão, né? Que aquele PVC que vocês já devem ter visto também em algum momento, para aí sim entrar na técnica do dia com as progressões. Então, olha lá, eu já falei de 3 etapas, né? Já falei da mobilidade, da preparação, já falei do aquecimento específico do warm-up, pensando na técnica do dia também, e aí sim vou aprender uma técnica do dia. Seja um movimento ginástico, vou aprender a ficar de cabeça para baixo, vou aprender a ficar suspenso na argola,
Vou aprender a colocar uma barra em cima da nuca. Então tem o passo a passo disso também. Você não vai simplesmente chegar e vai se pendurar, ou vai pegar a barra e vai colocar em cima da cabeça. Então você vai ver o passo a passo dessa técnica. Em seguida tem um pré-workout, que é o pré-treino, é o pré-treino em cima dos movimentos da última sessão da aula, que realmente é o workout do dia. E aí a gente fecha com chave de ouro, que é a cereja do bolo. Então, assim, para o que você vê na rede social é totalmente diferente disso que eu tô te falando. E só ficar aqui na teoria é bacana porque vai abrindo o leque, né, Evaldo? A gente Isso. vai entendendo como Evaldo já foi aluna, ajudar é meu aluno. Então ele já tem um discernimento disso que eu falo. Mas para você que talvez, poxa, olha aí, é possível, sessão por sessão. Eu tenho 5 sessões dentro da aula de CrossFit. Entendendo o meu passo a passo, não tem o porquê dar errado. É claro que você tem que entender para onde você vai fazer a sua prática, tá? Existem diferentes formas, existem diferentes profissionais em todas as áreas, existem diferentes locais. Então é claro que você precisa entender para onde você vai, pesquisar qual o currículo da pessoa que está ali na frente, quem é o responsável para que você tenha sempre sucesso ao treinar a essa metodologia que é a mais linda e mais bela desse mundo. Ô, Evaldo, tu atende muita gente com lesão do CrossFit derivada? Hoje sim. Antes eu não estava tendo tanto paciente de lesão, eu trabalhava mais a prevenção. Hoje, atualmente, eu trabalho na rede SUS e trabalho na rede privada. Nas duas redes eu tenho pacientes de lesão pós-CrossFit. Tu acha que isso é porque tem mais gente praticando? Eu acho que tem mais gente praticando de forma indevida. Não é só o fato de ter mais adesão ao Não. CrossFit, é mais gente fazendo e É, praticando de forma do seu indevida. jeito. Fazendo do seu jeito, às vezes querendo. Muitas vezes acontece o quê? A minha amiga já está no CrossFit há um ano, eu entrei agora, mas eu quero fazer igual a ela. Eu quero chegar no nível dela, mas ela já está lá há um ano. Ela teve essa progressão, né? E eu, em uma semana, quero ter a progressão de um ano. Aí eu vou além do que meu corpo entende. Eu vou além do que eu preparei o meu corpo. A minha mente quer uma coisa, mas o meu corpo não está coerente com a mente. E aí acontecem as lesões. Como também fazer treinamentos sem os equipamentos devidos, né? Porque, por exemplo, vamos pendurar numa barra, eu tenho que ter o grid, né? O grip, o O grip. grip, isso. Eu tenho que ter o grip para minha mão não deslizar. Aí, às vezes, o pessoal, não, mas eu tenho força. Não é a força. E o suor? E a mão começa a transpirar E a ali. movimentação técnica. A movimentação, Acho, então, acho que até o grip adequado, o tamanho adequado, às vezes você pega emprestado, né? O desgaste do próprio EPI ali, com o tempo você tinha que trocar, você isso. segura mais um pouquinho, isso vai fazendo. Também entra aí Perfeito. nesse Eu bolo, quero né? aumentar a intensidade da minha Minha atividade joelheira, um cinto. sem ter um preparatório específico e uma resistência adequada que o meu corpo entre em coerência. Agora, quando a mente e o corpo está em coerência, tudo flui naturalmente. Não vou dizer que a lesão não exista. Movimentos repetitivos, esforços e cargas de repetição vão causar, sim, pequenas lesões. Mas são lesões menores do que não vai lhe incapacitar de realizar uma atividade física. Além daquela lesão que vai incapacitar você. A gente considera uma lesão grotesca, uma lesão de incapacitação. Mas lesões nós temos independente de atividade física. Independente da gente estar ali no cross, estar numa musculação, estar em qualquer tipo de atividade de impacto, a gente está fazendo uma caminhada e leva uma topada. Sofreu uma lesão. Pegando um gancho nisso que tu tá falando, existe diferença entre lesão por erro técnico, erro lá do ego do praticante e a lesão pelo esporte ser de impacto? Tu consegue identificar isso na fisioterapia? Bom, isso aqui é uma lesão proveniente do esporte, que ela é recorrente, mas essa aqui é uma lesão muito drástica, né? Vamos dizer assim, isso aqui foi alguma Sim, imprudência. sim, Dá tem. para dar essa. Dá, esse feedback é excelente. Um ótimo contexto esse que você pôs agora, é que muitas vezes a gente já tem uma lesão crônica, mas foi uma coisa que nunca nos incomodou, a gente nunca sentiu dor devido àquela lesão, e a prática do impacto agravou a lesão, mas a lesão já existia. A gente só teve só o agravante, que foi a atividade de alto impacto. Entendeu? Então, tem como identificar se a lesão já existia ou se ela foi causada devido
a atividade. Principalmente quando se faz um exame de imagem, que a gente vê, não, isso aqui já não tem como nessa situação ter causado isso. Isso aqui já vinha acontecendo, isso aqui já foi um agravante. Você entendeu? Bom, Então, foi uma ótima colocação essa sua agora, porque você levou uma queda, aí você diz, foi no atribui CrossFit. ao CrossFit. Aí, quando a gente vê o exame de imagem, fez não, olha. A lesão ela já é uma lesão crônica, tá? Ela já existia, porém ela não lhe incomodava. A queda foi o agravante. Podia ser em qualquer lugar. Podia ser em qualquer lugar. Ô, Jota, qual é, assim, o maior, que é mais comum dentro da boxe, assim, do boxe, do que tu vê erros, né, de alunos, de praticantes, recorrente, que tu percebe, assim, que geralmente tende a levar a algum acidente ou algum, Eu vou alguma falar lesão? do cross no mundo, né? Na verdade, né? Não é só lá na Wakanda, é no cross em si, né? Por todos os lugares que eu já passei e tenho a oportunidade de passar, né? Porque não só falo aqui da metodologia, mas tenho um prazer também de compartilhar com outros profissionais de educação física e também contribuir nessa formação, né? Um dos maiores poréns, né, do método é justamente essa ansiedade que a Evodia citou, né? Essa ansiedade em querer fazer um movimento que, por exemplo, que você já faz há 2 anos e eu quero fazer em 2 meses. Então, isso é muito saliente, né? E além disso, né, é como eu pontuei anteriormente, quem está ensinando os processos, tá? Quem está passando os processos de forma que você está fazendo esse processo. Você tá absorvendo o que o professor está ali na frente falando? Você está realmente usando de forma devida o material? Você realmente está se protegendo e se precavendo, né? Escutando naquele momento que o professor está falando? Então, para tudo tem regras, né? Para tudo tem regras e tem momentos para tudo. Então, quando o professor está falando daquela progressão técnica, como você vai conquistar o movimento, o passo a passo, meu, se você prestar atenção, vai ter sucesso. Não tem como ser diferente. Aí o que acontece? O professor está aqui dando aula, tem outro professor na sala também, e às vezes o professor vai atender quando vê o cara já está ali fazendo uma coisa que ele viu o outro fazer e quer fazer no imediatismo, né? No imediatismo. E essa briga é incessante, né? Nossa, que trabalha com o movimento, que trabalha com o movimento. Seria excelente se as pessoas, quem pratica qualquer que seja o esporte, trabalhasse no nível de prevenção, né? Seja qualquer que seja o esporte, você vai precisar de um fisioterapeuta, não tem para onde correr. Agora, procure isso na prevenção e não na lesão, né? A gente procura às vezes o fisioterapeuta por lesão. E aí que tá o grande porém. Você começa a ver indícios por exemplo, trabalho hoje só com futebol. Então eu só vou ver problemas com relação ao futebol. Hoje eu estou inserido no cross. Então é claro que a gente entende, quais os movimentos que mais as pessoas começam a sentir. Por quê? Então a gente presta atenção na etapa das aulas. Às vezes o cara que se machucou ou que vai se machucar é aquele cara que sempre chega atrasado na aula. Porque perde a primeira sessão, que é a lubrificação articular através da mobilidade. Perdeu isso aí, é um indício, você já não vai ter mais 95% dele. Você já vai diminuir esse percentual, porque você já está se botando em risco. E por isso que muitas vezes a gente precisa, segura para a próxima aula, perdeu a mobilidade, segura para a próxima aula, porque é para tua segurança, é para nossa segurança, para tua segurança e para tu ser feliz o tempo inteiro fazendo o que tu tá ali pela primeira vez conquistando e treinando. Ô, Evódia, com base nos teus atendimentos recorrentes com atletas, né, e alunos de CrossFit, qual é o tipo de lesão mais comum que tu vê? Tem como ter esse Punho, parâmetro? punho e joelho. É o mais comum. Coluna também. 3. Punho, coluna e joelho. Tá bem comum, tá bem recorrente. Tá bem ou é uma coisa que geralmente vem do CrossFit, tu já fica, deve ser isso ou isso? É sempre isso. Não, Porque de um modo geral, porque eu trabalho também com maratonistas. de um modo geral, A coluna e joelho principalmente. Punho por conta de atividades de musculação, crossfit. Mas coluna e joelho é assim, algo no extraordinariamente. CrossFit tu acha que qual seja um dos motivos dessa recorrência? Veja, coluna muitas vezes é mal postura.
posturamento, compensação durante o movimento. Né? Às vezes eu tenho um lado mais fraco do que o outro, aí eu fiz um agachamento, tô com 50 quilos na coluna, aí eu compenso com o meu lado mais forte e já subo troncho. Já subo compensando. A repetição, diz que a gente sabe que atividades de crossfit e musculação são repetitivas. Então a gente vai repetir isso N vezes, né? Então, e a cada repetição a gente aumenta a carga e a gente aumenta a compensação. Então, a instabilidade durante o movimento causa muitas lesões de quadril e coluna. A partir do momento que eu estou com a minha coluna instável, automaticamente as minhas outras articulações de grande porte que aguenta peso, elas também vão se desequilibrar para compensar o movimento articular. Tá? Então, se o meu lado direito está descompensado, meu joelho direito vai compensar, eu vou pisar, rodar ele mais para internamente, vou rodar ele mais externamente, eu vou hiperestender, entendeu? O meu tornozelo vai ficar mais prono, mais supino. Depende muito da posição da articulação e é uma adaptação geral. E pelo que tu tá falando e que a gente estava comentando antes de começar a gravar, me responde se, por exemplo, no caso do sofá, a gente falou no episódio que tu tava que a carteira do homem, né, isso já dá uma descompensação, Uma moeda. uma moeda. E isso pode ser explodir no treino e não diretamente por conta do treino. Você já vem com esse problema no sofá em casa, Isso. na carteira, né? Também tem esse Isso. agravante, né? Isso. Muitas vezes a gente compra a cama. A cama. Que é o local que a gente passa a maior parte do tempo, né? A gente passa 5 horas, pelo menos, por dia deitado. Então, se a minha cama, ela tem uma capacidade para 100 quilos, mas dorme em cima dela 200 quilos, então aquela validade da cama de 5 anos vai reduzir para 2 anos e meio, pela metade. Concorda? Porque eu estou gastando mais o meu colchão com peso além do que ela aguenta. E aí vai causar uma depressão do tecido, do colchão mesmo, né? Do estofado. Essa depressão vai causando pequenos desvios ao longo da vida na forma de dormir. E a gente, quando está dormindo, a gente não vê. Eu vou dormir. Eu iniciei dormindo certinho, com o travesseiro no meio das pernas, um outro travesseiro na altura do ombro. Na corda, o travesseiro tá no Quando banheiro. acorda, o travesseiro está no banheiro, a cabeça está na sala, né? Então, assim, bem por esse caminho. E a gente não percebe esse desgaste porque não é uma coisa que a gente é apegado, a gente é educado para isso. A gente é educado para se levantar e tirar, tomar banho e começar a vida. Forrou, botou o edredom, alinhou o colchão. Ô Jota, como é que tu enxerga o papel do coach na ajuda, né? Na prevenção de lesão? Qual a importância? Na prevenção, é esse trabalho de mobilidade e articulares. Eu acho que essa é a grande sacada. E hoje, dentro do esporte, a gente tem N planilhas hoje que são ofertadas com sessões de mobilidade de 1 hora, de 30 minutos. Então, veja, você vai para uma sessão que vai durar, vamos lá, de 10 a 15 minutos você vai fazer uma sessão de mobilidade. Mas você pode ter uma sessão de 30 minutos, de 40 minutos, de 50 minutos, tá? E isso é de onde você está praticando, com quem você está praticando. Então, a prevenção dentro do cross é justamente, obedeça as etapas da aula. Participe de todas as etapas da aula. Essa é a melhor forma de você se prevenir. E muitas das condições que já aconteceram, não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu sim, de um aluno ter uma predisposição de quadril por uma compensação, isso é fato. Nós não somos seres perfeitos, né? Eu tenho 41 anos, são 41 anos andando por ruas esburacadas, pulando poças de lama, dormindo talvez em colchões desalinhados. Então, assim, a gente vai ganhando um contexto corporal ao longo da vida. E aí a gente começa a treinar e começa a entender essas compensações. E é notória essas compensações. E onde você vai corrigir isso? A fisioterapia associada ao movimento com um profissional de educação física, que somos nós que estamos aqui hoje, né? Compartilhando isso com vocês. E dentro disso a gente já tem pensado, né? Vou até abrir. A gente sempre é pioneiro na Wakanda e a gente tem pensado já numa proposta de uma aula só de mobilidade.
né? Uma aula com um volume maior de mobilidade para quem tem uma predisposição ou quem já tem uma indicação de uma fisioterapia para procurar mais movimentos, né, relacionados à melhora dessa compensação articular através das aulas de mobilidade. Então a gente já tem pensado nisso e aguarde aí. Eu posso Segue nosso Instagram. complementar Sim, essa sim, questão por da favor. prevenção. É uma coisa também que influencia muito é o calçado, né? O tênis que você usa para a prática esportiva. É, tênis de cross, de atividade física, são tênis com um valor um pouco mais caro. E às vezes a pessoa não tem aquela disponibilidade financeira. Então eu aconselho, faça descalço, põe uma meia, porque lá E que muitas vezes você já fez isso, né? Você é própria, né? A gente isso, identifica, né? Os acessórios fazem parte do processo da segurança isso. do aluno, da nossa segurança. Até que nós somos professores, a gente usa Agora um tem o bom risco do grip. acidente, né? Aí o que acontece com essa questão do acidente? É tipo, a gente encontra diferentes marcas, diferentes grips. Você vai na Shopee, tem um grip lá de R$ 15. Aí você vê, é uma luva lá de CrossFit, né? A gente chama de grip. Então é uma luva, eu vou comprar na Shopee. Mas, meu, o material profissional é outro. O material, a lona que é construída, as costuras que são feitas para fixar no teu punho, para que tu tenha uma boa fixação, para que tu fique suspenso com segurança, com qualidade e com eficiência. Aí tu vai comprar uma coisa na Shopee, ok, tudo bem. Você tem livre-arbítrio, mas entenda, você se coloca em risco. Você se coloca em risco, né? Então, os acessórios, assim como o Evalder falou, de um tênis para um corredor, de uma boa luva para um boxeador, O de um bom tênis de kimono. CrossFit é totalmente diferente de um tênis de um corredor. E na verdade, essa questão de tênis de cross, né? Eu tava pensando em perguntar, aproveitando que tu falou, são no mínimo 3 tipos, né? Tem o treino Tem o uns de LPO, por que é levantamento de peso, né? O do solado LPO, duro, solado, né? E tem uns que são uma plataforma maior, né? sim, Para pra quem dar aquele. realmente é um praticante de LPO nato, é um tênis específico que parece um sapato, um tênis com um salto alto, assim, na parte do calcanhar. Mas para um treino de aula de LPO regular, um treino mais chapado, né? Um treino mais seco. E com relação às aulas de endurance, que a gente vai usar vias metabólicas, Subir corda, cardiorrespiratórias, aí a correr. gente usa um sapato, mas a gente teria pelo menos aí 3 sapatos, Um né? pra correr, É um um pra. para correr, um para levantar peso, né? E é desse O que eu jeito, né? acho O esporte importante precisa, né? que hoje em dia o CrossFit está se tornando uma coisa assim viciante, né? Tem, você vê que aumentou o número de pessoas, principalmente para quem não se identifica com a musculação. Eu mesmo não me identifico. Hoje eu sou uma paciente de luxação, subluxação dos dois ombros. Eu já fazia o treino com uma certa limitação, porque um excesso de carga, além da minha amplitude, meu ombro desloca. E aí eu venho fazendo, sempre associei a musculação com o cross para poder fortalecer. Mas aí é uma coisa antiga, não foi causada pelo cross. Eu já cheguei lá com Que a esta gente já lesão. fazia adaptação nessa época, né? Isso, Jota já trabalhava em cima do meu treino adaptado. E aí o que é que acontece? Mediante tudo isso, é muito importante mesmo, a gente se preocupar não só com os acessórios, Jota, mas o que eu sinto, para quem é um praticante contínuo, eu acho que é importante a aula, como você já tem as aulas predestinadas, elas, como vocês fazem lá na Wakanda, já manda o roteiro da aula um dia antes, para que o aluno já vá com o tênis adequado, já vá com os acessórios. Eu já andava com meus acessórios na mala do carro, né? Independente da aula que fosse, né? Já estava na mala do carro, mas muitas pessoas não têm carro, vai de moto, vai andando, vai, né, de vias de meios diferentes. Então, a aula sendo lançada, o treino de amanhã vai ser LPO. Então, a pessoa já sabe o tipo de tênis e isso ser passado também lá na boxe. Olhe, tênis para LPO, esses para esse. Tênis para esse. Não tem, a gente usa o que tem ou faz descalço. Mas é importante essa orientação, porque nós somos pessoas leigas. Você é o profissional, mas eu sou leiga em CrossFit. Você está entendendo? Sim, Então, total. essa orientação dada ao aluno, e outra, viu? Infelizmente, os nossos alunos e os meus pacientes, eles têm problema de esquecimento, né? A gente já diz que é crônico isso. A gente diz hoje e amanhã já se esqueceu do que foi Esqueceu. dito ontem.
Então, tem que ser dito semanalmente, diariamente, tem que ser passado orientado ou até deixar fixado em algum local, porque aí livra a boxe de qualquer Exato. comprometimento de acidente por falta de orientação. E eu até tava conversando, né, com minha esposa também relacionado a isso, que a gente tem os acessórios originais, né, que para prática segura e que é massa, é bacana quando o aluno vem perguntar pra gente, ó, Jota, qual é o tipo de material? Aí a gente indica, mas aí quando ele bota em paralelo, né, o custo que ele vai ter, vamos lá, de R$ 180, tem até grips até R$ 350, tá? R$ 400, então depende do quanto você quer investir na qualidade do material que você quer também para o seu treino, né? Isso tem ligação direta. É igual a correr, você tem um tênis mais flexível, você tem uma borracha maior, então o investimento vai mudando, tá? Então, mas eu vi um grip na Shopee que era 30, pô, né? Pô, não é mais bacana comprar um de 180 que tá dentro da originalidade, que você vai ter uma segurança nata para fazer aquela aula, você vai se sentir seguro, o seu coach, o seu professor indicou aquele material e eu muitas vezes indico dois, três para que você escolha, né? Quando a pessoa vem perguntar ou quem tem alguma dúvida, até eu tô fazendo algumas campanhas relacionadas a alguns grips, né? Porque mexe com a segurança do aluno e quem perde ao final de tudo somos nós também. Ele se machuca, ele fica afastado, a gente perde um aluno em potencial, Isso, né? Então, acontece mesmo. essa é outra preocupação que vai, é claro, que a minha primeira preocupação é para que aquele ou aquela aluna não se machuque, não caia de uma barra, não vire o tornozelo, não. Mas precisa entender que os acessórios fazem parte de qualquer modalidade que você for ser praticante, não tem para onde correr. Ô, Evódia, como é que a fisioterapia, assim, o pessoal que tá assistindo pode ter o entendimento de que ela não é um recurso pós-lesão, né? De que forma ela ajuda preventivamente, no caso, para quem não tá lesionado e qual a importância disso? Isso, veja só. Nós temos dores diárias, mas tem algumas dores que são mais persistentes. Por exemplo, eu me acordei, eu estou com uma dorzinha muscular na cervical. Mas é normal dormir, às vezes, de mau jeito, com um travesseiro, um colchão menos adequado. Mas se aquela dor persistir, começar a irradiar dormência e formigamento para os membros. Você começa a sentir dores de cabeça associado a dores no ombro. Então, aí, opa, já é o corpo lhe notificando, ó, aqui tem uma lesão, além de uma lesão muscular, além de uma tensão muscular. Tem alguma compressão aí, tem alguma inflamação mais crônicas ou está na fase aguda, porque nós temos cronicidades no corpo, mas que entram em fases agudas, que é aquela fase mais potencializada, né? Aquela fase onde ela grita. Tá entendendo? Então, assim, eu acho muito importante você, conhecer o seu corpo. A partir daí, você precisa procurar um profissional, né, que vá lhe dar o devido tratamento e o cuidado. Como seria esse cuidado? Olha, nós temos um trabalho de prevenção, aonde eu tenho uma lesão, uma tensão constante. Nós temos liberações miofaciais, nós temos manobras de alinhamento vertebral antes que ela cause a compressão. A gente já vai ali ajustando aquela vértebra para que ela entre num contexto de hidratação e lubrificação adequada, tá? E não entre em compensação, compensando e fazendo desfiladeiros com outras vértebras e rotações constantes. Nós temos o trabalho de fortalecimento da musculatura específica de necessidade. Nós temos um trabalho de injetáveis para trabalhar o bloqueio neurológico, ou seja, vou bloquear o sistema nervoso daquela dor para que eu tenha qualidade de vida. Um paciente de fibromialgia, a gente indica atividade física, mas nem sempre só atividade física vai resolver, porque já existem ali dores neurológicas. Então, a gente entra com a fisioterapia bloqueando aquela dor e associa com atividade física metabólica, entendeu? Então, hoje a fisioterapia trabalha lado a lado com a educação física de uma forma não só estrutural, mas também de uma forma preventiva. A gente vai trabalhar na estrutura do nosso aluno, do nosso paciente, mas prevenindo que aquelas estruturas venham a ter lesões futuras maiores que
que lhe deem capacidade de realizar atividades simples do dia a dia, como se, por exemplo, levantar-se de uma cama. Sentar e levantar. Seria interessante, tu acha, Jota, que o Evódia tivesse uma avaliação antes de iniciar no treino, na prática do Não, CrossFit? isso é primordial. A avaliação, ela é primordial para qualquer categoria da área de saúde. Atividade física. Atividade física é área de saúde também. Então, a avaliação, ela é primordial. Uma boa avaliação, você consegue livrar o seu aluno ou o seu paciente de problemas futuros mais drásticos. Só o fisioterapeuta pode fazer ou Não, o o educador físico também faz. Tem uma avaliação física que se chama, que é de um curso, né, na verdade, FMS, que é um curso de uma avaliação física funcional. Não sei se você já ouviu falar. Mas é uma avaliação física que a gente identifica, na verdade, os déficits musculares ali do aluno. Por exemplo, o overhead squat, agachar com a barra em cima da cabeça. Você pega um bastão, põe em cima da nuca e tenta ficar acocorado. Você vai ver já ali naquele momento, com um simples movimento, diversas compensações se aquele aluno ali tiver. Então você vai ver um músculo do ombro, se ele vai para um lado, se ele vai mais puxar mais para um lado ou para o outro, de uma forma Discrepâncias de altura. a discrepância de altura. Você vai ver ali os flexores do quadril, você vai ver o adutor, o abdutor, você vai ver joelho. Então você vai, através de um simples movimento, que é você segurar um bastão, um cabo de vassoura, e você ficar acocorado, né? Então, existem outras formas dentro dessa avaliação física funcional, existem outras formas de a gente ter outras identificações, né? E que a gente pode também, dentro do exercício físico, trabalhar a melhoria disso. Por isso que as inserções de mobilidade dentro dos trabalhos do CROSS, são essenciais para a gente tentar sanar essa deficiência daquele aluno XYZ. Não estou criticando, mas uma coisa que eu sinto falta nas boxes é a avaliação. Realmente eu não sei hoje, Sim. mas no meu tempo, digamos, meu filho está com 2 anos, faz 3 anos 3 a 4 anos que eu não treino mais. Mas há 4 anos atrás, a gente nunca vi fazer a avaliação em uma box. Hoje a gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem. Eu estou falando há 4 anos atrás. A gente hoje tem, mudamos há pouco tempo, né, todo o sistema de gestão do box que está conectado ao sistema do aplicativo do aluno, que hoje você bota lá no Google Play, você vai botar WKD Box e vai aparecer lá para você baixar no seu celular o aplicativo exclusivo da nossa box. Então a gente tem inserido, né, esses protocolos justamente por entender essa Mas eu necessidade. creio que teria que ser uma coisa obrigatória. Não é obrigatório. Por exemplo, o aluno ele só consegue fazer o check-in se ele assina essas etapas dentro do aplicativo. Então, por exemplo, o Parque, que é uma avaliação física mais, vamos lá, genérica, mas para eu entender o que o aluno tem ali, se ele tem alguma necessidade particular. Então, ele só consegue passar para outra etapa dentro do aplicativo. Tem uma aula amanhã. Eu só posso fazer o check-in se eu responder por obrigatoriedade os processos que hoje a gente tem dentro do aplicativo. Então, ele tem que fazer as etapas que são necessárias, responder a avaliação, participar. Mas isso tudo é online. Tudo no app. Agora, Então, a avaliação que eu estou falando é a presencial. Sim. Isso eu sinto falta na boxe. Isso Eu acho que seria todo assim, histórico. no fechar, vou pagar minha mensalidade. Aí já está incluso aqui, sei lá, R$ 50 da avaliação. Em todo... Para você começar uma boxe, começar um cross, você precisaria fazer uma avaliação funcional presencial. Sim. Para ali já ter mais ou menos, porque o professor, quando ele pega o aluno, eu entendo assim, de fisioterapeuta, entendo assim. Quando você pega o aluno vai dizer para você o que ele quer, mas não o que ele tem. Né? Perfeito. Eu quero emagrecer, eu quero ficar musculosa, eu quero ganhar perna, eu quero ganhar braço, eu quero ganhar fortalecimento de core. Mas e aí, o que você tem? Quais são as suas lesões? Fez uma check-up médica? Passou por um ortopedista? Passou por uma fisioterapeuta? Traga para mim pronto, na natação. Na natação, você só pode entrar na natação com um laudo, uma declaração do dermatologista, que você não tem nenhuma infecção que possa ser contaminada ali na piscina, com cloro, enfim. E em alguns casos, até com autorização médica. Né? Algumas pessoas que têm alguns casos pontuais têm que ter autorização médica. Na boxe,
eu não vejo essa avaliação, não estou criticando, Sim, entende? não, eu tô entendendo. É só É, um é uma contexto, visão do do contexto que contexto você participou da lá questão atrás, né? da questão de mesmo de lesão. Sim, Se eu chego para você, eu quero emagrecer. Quero emagrecer e ganhar massa magra. Beleza. Mas e aí, quais são as lesões posteriores? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações que você tem? Para que o professor fique atento para que não aconteça depois que acontecer que você sim. fica sabendo. Sim. Hoje a gente tem um protocolo, né? A gente tem um time que faz um pré-atendimento antes do aluno pisar na box, né? Falando especificamente do nosso trabalho. E falando do que eu já vivi, porque a gente, de certa forma, com a história que a gente tem dentro do Cross, a gente foi vendo o que foi dando certo e o que não foi também e vai tentando aprimorar, né? Então, hoje a gente tem uma equipe que está ali por trás. Quando o aluno, por exemplo, a Evódia vai vir fazer a primeira aula, eu já sei algumas necessidades dela, como você falou, algumas necessidades que são relacionadas ao perfil estético e algumas necessidades relacionadas à parte fisiológica mesmo, ou à parte de restrição articular. Então, hoje, quando o aluno vem lá no check-in dele, eu já sei todo o mapeamento ali, a direção do atendimento. Então, isso para a gente facilitou bastante essa inclusão do que você fala dessa própria avaliação. E a gente vai implantar também um sistema de bioimpedância lá na box, que é outra novidade da melhor de Camaragibe. Então é outro protocolo que a gente vai estar inserindo também. E é em primeira mão que eu tô falando isso também para vocês. Mas hoje a gente já entende, já tem buscado quando a gente virou a chave lá na mudança, né, e assumiu a empresa, a gente já imediatamente já entendeu que esse protocolo fazia muita diferença para o nosso atendimento. E a gente tem tido bastante êxito já relacionado a esse comportamento nosso perante os alunos que nos visitam pela primeira vez. Como você teve uma visão do passado, é importante porque a gente tenta sempre ser melhor, né, do que ontem, né? Então é Isso. por isso que a gente está aqui hoje. Seria, no caso, a bioimpedância entraria nessa avaliação funcional, né? Exatamente. Que aí a E gente aí, vê essa. e aí a gente tem outros parceiros lá também, fisioterapeutas lá no box que trabalham, né, não só fisioterapeuta, mas também nutricionista, e a gente consegue fazer esse trabalho que é o Sim. trabalho voltado, é o que a gente precisa, né, para ter êxito. Não adianta só treinar bem, não adianta só comer bem, mas precisa se cuidar, né, fazendo um sistema de prevenção justamente associado aos movimentos que você também como profissional entende, né? É importantíssimo. A gente tá caminhando pro final, eu só queria ver aqui algumas questões de mitos e verdades aí com vocês. Coisa rápida, só pra gente. É tudo rápido, né? É, é tão rápido que já tem o quê? Eu já tenho o Uma quê de hora. podcast? É tudo Quem- Quatro rápido. horas. Quem treina. Máscara, ali 4 horas de Assim, podcast. 4 horas. Vamos lá. Quem treina CrossFit vai se lesionar mais cedo ou mais tarde? Mito ou verdade? Mito. Quem faz qualquer coisa vai se lesionar, né? Mais cedo ou mais tarde. Qualquer Pô, né, coisa. como exemplo que a Valde falou da topada. Eu posso descer aqui a escada depois e. Tá repreendido. Né? Deus o livre, né, Deus José? o livre. CrossFit não é pra sedentário. CrossFit é para sedentário. Atividade física não- é para sedentários, né? E assim, de um modo geral, eu acredito que tudo na vida foi feito por um propósito. E o propósito maior é qualidade de vida. O propósito maior é qualidade de vida. Eu falo uma coisa, né, com relação ao cross, né? Que nós nascemos caçando, correndo, pescando, né? Lá nos primórdios. Os neandertais. Os neandertais, né? Então, os homos. Então, a gente nasceu dessa forma. Só que a gente deixou. Hoje a gente pega o celular, iFood, e a gente deixou de ir em busca dessa alimentação. A gente deixou de ir em busca do exercício físico. Do alimento do e ali- do remédio, né? Até farmácia Até agora vai na farmácia porta vai da na sua gente. porta de casa. É. Então, assim, a intenção, né, do sedentarismo é justamente a gente tirar e mostrar que ele vai ter uma boa qualidade de vida através do exercício físico. Isso é fato, isso é, é certeza. Eu vou só complementar, inclusive, a redução de medicamentos. Nós temos muitas pessoas sedentárias que são viciadas em medicamentos. Tem até um nomezinho que se dá para isso. Hipocondríaco. Isso, mais ou menos por aí. E aí, o que acontece? Quando eu começo a fazer atividade física, eu baixo meu colesterol,
Eu Desinflama, baixo né? minha glicose, eu libero toxinas, eu desinflamo. Então, daí eu já tiro o remédio de depressão, remédio de ansiedade, o remédio de colesterol, diminuo meus hipertensivos, né? Porque até a hipertensão ela é alterada por um descontrole, como é que eu posso dizer? Até por Uma um desconto. descompensação, né, das taxas. Pode alterar a sua pressão. E a partir do momento que eu controlo minhas taxas através da atividade física, eu também diminuo minha medicação hipertensiva. E não só de medicamento, mas também eu me sinto mais forte, eu fico mais forte, meus músculos ficam mais preparados fazendo atividade física, Isso. para que eu não tenha o número de compensações que eu teria sedentário ao longo da minha vida. Isso. E também vale salientar que quanto mais tempo eu faço atividade física, mais eu prolongo a minha vida, né? A atividade física está muito relacionada com o prolongamento da vida, em termos de qualidade, em termos de tempo cronológico mesmo. Deixa eu ir para outra aqui. Mobilidade é mais importante que força. Eu acho que não tem um mais importante e menos importante, eles são equiparados. Um não vive sem o outro. Quando eu queimo a etapa, qual é a etapa profissional, né? Qual é a etapa profissional? É mobilidade e o aquecimento em seguida. Então, eu preciso, como eu disse, as sessões hoje de mobilidade que a gente tem fazendo planilha, 30, 40 minutos. Então, olha o volume como mudou e olha a dada importância que era feita em 5 minutos, 3 minutos. Então, hoje a gente faça 30 minutos. Olha como a discrepância e a importância e o quanto isso vem agregar para um aquecimento e para um treino de força. Então, não queimar a etapa. Então, ela é essencial no processo de treinamento. Mas tu acha que a mobilidade é mais importante que a Não, força? não é mais, é crucial para o treinamento de força. Para mim é Um muito não importante. Não vivem São separados. interdependentes. Eles não vivem separados. Eles têm sinergismo Exato. entre si. Exatamente. Boa. Lesão no CrossFit é culpa do aluno? Eu Nem acho que aqui eu diria que é o sempre. ego, né? Acho que quem machuca mais é o ego. Acho que é um ponto, né, É Vale? um Acho que ponto, nem né? sempre. Acho que é um Muitas ponto. vezes a lesão ela acontece porque ela tem que acontecer mesmo. A lesão é um acidente, Gostei. É uma né? predisposição, talvez, que eu já tenho Isso. ali. Eu já identifico, eu não tenho boa Eu- mobilidade de ombro, eu não tenho uma boa mobilidade escapular. Isso. E aí vou querer fazer um movimento ali que não me pertence para aquele momento. Talvez uma adaptação, né? Uma adaptação daquele movimento, como a gente já Isso. fez isso na prática, eu consiga conquistar da mesma forma. Então, o primeiro ponto também outro ponto que é importante é quem está ministrando essa aula, quem está à frente desse momento. Olha, eu vou ser bem sucinta aqui. A gente tem N profissionais, mas o profissional X é que faz a diferença. Então, se você tem a capacidade de ter um bom profissional cuidando de você, seja em qualquer setor, faça, analise, estude, não seja negligente consigo mesmo. Boa. Só para fechar esse mito de verdade aqui, o fisioterapeuta tem que treinar junto para entender o atleta. O que é que tu diz a respeito disso, Evoria? Não necessariamente, mas o fisioterapeuta é bom fazer o treinamento do que ele gosta. Eu acho que a atividade física tem o que você gosta. Eu não preciso fazer crossfit para tratar de um crossfiteiro, Não. entendeu? Mas eu acho que quando você Mas é importante- pratica, você entende melhor, não é? Entenda o que eu tô dizendo, não? Porque senão você também deveria praticar todos os esportes. Mas se você atende e se especializa, né? Na verdade, a gente tem que nessa entender de demanda, anatomia. Mas tu não acha que porque a situação, na própria atividade ali, esse é um ponto que eu concordo, tá? Com esse mito de verdade. Eu acho que não é que o cara, você deveria ser praticante, mas já deve, como você foi. Você entende melhor a cabeça e como acontecem as coisas no CrossFit. Mas eu no não sou boxe. maratonista e entendo das lesões de maratonista. Muito bem, mas mais ainda se você fosse ou tivesse feito uma maratona, tu não acha não? Não. Tu não acha Eu que tenho pra eu que falar de, entender de de gestação, eu biomecânica. sendo mãe, eu tenho mais propriedade? Veja só, claro, falar de gestação, De da qualquer vivência da gestação, mas de tratar o pós ou durante, coisa. não. Não precisa ser, não precisa ser mãe pra fazer um Não, parto, né? não. Assim, um homem não era Não poderia ser ginecologista. ginecologista, boa. Você entende? Aham.
Então, assim, eu entendi sua colocação, mas eu vou falar do ponto de vista profissional. Eu tenho que entender de biomecânica funcional daquela atividade para entender que tipo de lesão eu vou ter, em que articulação e com que frequência. É Você mito. está entendendo? Então, é um mito, mas que não deixa de Não seria, deixar o né? recado, É né? A agregador, né? atividade física, até para os profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, ginecologistas, qualquer profissional da área de saúde. A atividade física é saúde. E não só da área de saúde, né, Vode? É, Todo mundo que está sentado no sofá precisa levantar. Quer pois viver é. mais, bem e melhor, não É. tem para onde Agora correr. eu sou assim, eu digo a meus pacientes. Eu me identifiquei muito com o CrossFit, mas hoje eu faço musculação por questão de tempo e por questão de articulação mesmo, manutenção da minha articulação. Mas eu sou a favor de você fazer uma atividade física que lhe faça feliz. Não adianta eu fazer CrossFit porque está na moda e eu não me sinto bem lá. Eu já tive pacientes que eu mandei para boxe no pós-tratamento, fizeram um mês e não se identificaram e saíram. Entendeu? Então, assim, eu sou a favor de você fazer atividade física, sim, mas que lhe dê prazer. Porque acima de tudo está o seu bem-estar. Bom, pra gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta direcionada a cada um. E aí depois a gente faz considerações finais. Deixa eu começar com o Jota. Que dica você dá pra quem quer começar no CrossFit com segurança? Primeiro, procurar um lugar que você já tenha um conhecimento, pesquisar um pouquinho antes, tá? Pesquisar um pouquinho antes, quem é o responsável técnico, né? Procurar um pouco, saber um pouquinho dessa pessoa, saber um pouquinho do currículo, o que ele fez para estar ali na frente. Então, isso é primordial. Não adianta só se, eu vou lá participar, mas é importante você dar uma pesquisada. Sabe quando você quer ir num restaurante, você não dá uma pesquisada antes, você vai lá na rede social, entra É, talvez no site. Então, vale a pena fazer essa pesquisa antes, tá? É bacana. Segundo ponto, ir de coração aberto, né? Ir de coração aberto para experimentar, para ter experiência. É como eu disse no início do podcast da gente. Eu falei a definição de cross, mas para muitos de vocês talvez fiquem voando, porque precisa entender os processos, as etapas da aula. Então, quer fazer cross, quer fazer com segurança, o melhor lugar você já sabe onde é, nem vou repetir, né? Repete. O Wakanda Box, tá certo? É o melhor lugar para você estar. E a gente vai fazer com que você entenda que é possível. Eu tenho lá alunos, seu Antônio, me permita falar o nome dele, mas que tá ali em seus 60 anos e é praticante. É claro que respeitando sua carga, respeitando sua intensidade, assim como a gente tem outros lá. A gente tem Cross Kids, né? Nós somos aí uma box que traz e inova. Então nós temos levarei hoje meu Cross filho. Kids, né? O filho de Evaldo, se Deus quiser, vai chegar, vai estar nessa idade para fazer lá com a gente. Então a gente traz de uma maneira que seja para todos, né? Para todos, que seja possível você que nunca praticou exercício ou para que deseja praticar, o lugar é esse que você já sabe. Evódia, qual é o alerta que tu daria como fisioterapeuta? Assim, um alerta, uma dica, né, para quem tá pretendendo começar em CrossFit, para quem já pratica CrossFit, mesmo sem lesão, no caso, né, que se mantenha tem uma manutenção. Qual dica tu daria? A dica Um que eu alerta, uma dou dica. é, primeiro você fazer um check-up, né? É, a gente tem perdido muitos amigos, inclusive eu perdi amigos próximos por conta dentro de uma academia, mas que a culpa não era da academia. Foi a falta do check-up. Um aneurisma, um infarto fulminante. Isso são coisas que tem como a gente prevenir. Tem como a gente estar sempre ali cuidando, tratando, fazendo exames mesmo de imagem, exames de sangue, eletro. Eu acho que primordial para se começar uma atividade física é ir no cardiologista. Hoje em dia é uma coisa que se preconiza muito, né? É, realmente tem que fazer um eletro. Outra coisa também que eu acho muito importante é se você já é uma pessoa sedentária, procure começar de pouquinho. Não vá já para o muito.
Porque com certeza você vai se lesionar. E aí você vai ter que parar novamente e virar sedentário. Pra, né? Sim. Para se recuperar. Você vai ter que dar uma pausa ali para recuperar. E a outra dica para quem é crossfiteiro ou para quem faz atividades de alto impacto é não negligenciar com os seus EPIs. Não negligenciar com a sequência de atividades físicas adequada e não negligenciar com a sua qualidade no exercício. Não querer executar de uma forma rápida e errada, mas sim prestar atenção no movimento simples, porque do pequeno se faz o muito. Boa. E eu vou aproveitar também, né? A gente, muitos de nós, até a me insiro também, essa negligência em estar fazendo exames de rotina, né? Eu já tive alguma predisposição ou eu tenho alguma predisposição familiar, então realmente até como a gente tem falado, né? Na fisioterapia, muitos clientes procuram porque estão lesionados, ou se lesionaram, ou se machucaram, quer que seja o esporte. E no exercício físico, para que eu vá praticar o exercício, eu tenho alguma restrição médica, então preciso desse documento, a gente precisa desse documento para que você faça a atividade física com segurança, né, e com responsabilidade. Então, isso é de suma importância. Uma coisa que a gente entendeu hoje aqui que ficou claro é que CrossFit não machuca, né? Assim como Jiu-Jitsu não machuca, como o que vai machucar é despreparo, né? Falta de atenção, negligenciar os aspectos, no caso do CrossFit, como mobilidade e pular as etapas. Então, o mais importante é que a galera, né, velho, procure se orientar, fazer tudo certinho e se manter ativo, não é isso? Pode pontuar. Eu vou só pontuar assim, veja. O que ficou claro aqui, eu entendi assim. Não tô. Tá tudo bem. É que as lesões elas acontecem. Uhum. As atividades machucam sim. Porém, tem como você ter menos lesão e ter uma vida com mais qualidade. Tá? Entendi. Porque não tem como eu no jiu-jitsu, numa atividade de jiu-jitsu, falei certo? Jiu-Jitsu com T. Jiu-jitsu, numa atividade de tão alto impacto, a gente não se machucar ali na execução, às vezes numa competição. O ponto que eu quis deixar claro é que, assim, você andando, você se machuca. Sim. Não atribuir ao esporte Sim. o fato de estar se lesionando, porque, inevitavelmente, em qualquer atividade, você vai se machucar. Mas ele é um facilitador, concorda? Sim, com certeza. Se você andar muito também, você vai cair mais, pode tropeçar mais, Um entendeu? facilitador. Meu ponto foi esse. Não é que Tudo bem. tudo na vida vai Perfeito. machucar, só que no contexto geral, o estigma de que CrossFit lesiona ficou deixado claro que qualquer coisa machuca, mas a negligência, a falta de como eu atenção falei, né, é que é o que vai levar a potencializar. se a gente bota em comparação outros esportes, como eu citei, né? O futebol, o rugby, o futebol americano, que são Já fiz rugby, viu? esportes. Já fez? Olha Já. aí. Então são outros esportes, são esportes que machucam numericamente relacionado ao CrossFit, né? Hoje o que está em pauta aqui no nosso podcast é o Cross, então é saliente aí, é importante falar que você pode se machucar numa alta performance, que é um cara que tem 3, 4 horas, que participa em alto nível de competição. Qualquer atleta de alta performance que treina num volume gigante está propício, assim como um iniciante. É claro que o iniciante pode ter ainda mais discernimento para entender, eu posso treinar com qualidade, só basta eu fazer o que é pedido. Nada mais do que isso. Evódia, se despede aí do público, deixa teu Instagram, endereço, tudo que tu quiser aí pra dar um tchau. Evódia Cavalcante, fisioterapeuta, atuo na Clínica Cavalcante, que se encontra na Rua das Angélicas, 133, em Camaragibe. Trabalhamos com a equipe multi, nós temos biomédica, temos fisioterapeutas, temos nutricionista, temos psicólogas e um atendimento e uma recepcionista, uma recepção maravilhosa. Temos massoterapia também, tá? Que hoje em dia, assim, é muito bom você ter um momento para você de relaxar, porque a gente anda num ritmo muito acelerado. Eu comecei minha segunda ontem, hoje já é o sábado, né? E eu deixo, assim, uma mensagem, uma dica.
que eu quero deixar para todos vocês é que não basta você só treinar. Você tem que se cuidar. E o autocuidado é o primordial. É onde você olha para você e enxerga a sua necessidade. Não esqueça disso. Cuida para ser cuidado. Jota, considerações finais? A gente tá aqui na entrada de Jardim Primavera, tá? Wakanda Boxer, em frente à escola McDowell, uma escola super conhecida também. Então, fiquem à vontade para nos visitar, tá? Manda uma mensagem pra gente lá pelo Instagram oficial. Ah, nosso querido Máscara vai colocar logo mais aí. Fiquem à vontade, a gente está à disposição para que você conheça a metodologia, se você não conhece, para que você conheça a metodologia. A gente está de peito aberto e venha também você de peito aberto, né, para conhecer, seja você qualquer praticante de qualquer outro esporte, tá? Para que seja agregador. E para você que nunca pisou numa sala de cross, tá, o convite está feito, estamos à sua procura, estamos à sua disposição, estamos querendo mostrar que sair do sofá vai fazer com que você viva bem, melhor, com mais qualidade e aí se prevenindo e se precavendo de lesões e riscos, né, para a sua vida em si. Então, o lugar é o melhor. Wakanda Box. Esse foi mais um É Tudo isso aí. Fruta Havaiano. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. E aguardo que teremos mais misturas assim de convidados para falar sobre temas específicos. Valeu!